Olá, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nessa aula nós daremos continuidade ao estudo de autenticação e autorização de usuários em uma aplicação web. Veremos como criar nossa própria classe de usuários, como criar autorizações por perfil de usuário, como criar autorizações baseadas em regras customizadas, como criar páginas para alteração e redefinição de senha, entre outras coisas importantes para adicionar segurança a uma aplicação web. Não se esqueça de deixar seu like se o vídeo lhe for útil, ou um dislike se não gostou. Considere também a possibilidade de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas tem conteúdos cuidadosamente preparados para estudantes e profissionais de programação. Agora vamos à aula. Estou aqui com o VS Code aberto no projeto em que trabalhamos na aula anterior. Se você não tem o projeto, na descrição da aula anterior tem o link para download. Ele será o nosso ponto de partida. Inclusive, se você não assistiu à aula anterior, aconselho que volte e assista, porque essa aula é continuidade dela. Dito isso, vamos prosseguir. Nós vamos começar essa aula customizando a classe de usuários do Identity, ou seja, em vez de usar a classe Identity User para representar os usuários da aplicação, criaremos uma classe própria, com campos adicionais como nome completo, endereço, entre outros, e usaremos essa classe para representar os usuários de nossa aplicação. Antes de fazermos isso, vamos aprender como trocar o tipo da chave primária do Identity User e do Identity Role. Isso é interessante se você já tem uma base de dados em que os cadastros possuem chave do tipo inteiro, por exemplo, e você queira manter esse padrão. Quero ressaltar que isso não é algo necessário para usar o Identity. Na verdade, como eu não encontrei nada falando disso por aqui, resolvi incluir nesse vídeo. Então vamos ao trabalho. Primeiramente, temos que excluir a pasta Migrations e o arquivo DB, porque essa alteração de chave primária gera um erro se tentarmos simplesmente atualizar o banco de dados existente aplicando uma nova migração. Então, vamos excluir. Eu vou selecionar aqui a pasta Migrations e vou deletar. Agora vou selecionar aqui os arquivos relacionados a dados.db e vou deletar também. Pronto. Agora vamos até a classe AppDBContext. Vou abrir aqui em Models, AppDBContext e vamos alterar o tipo de classe de usuário para o seguinte. Aqui na frente eu vou colocar int identity role int, int. Essa é a forma de indicar que as classes Identity User e Identity Role deverão ter chaves do tipo int. Agora temos que atualizar o serviço de injeção de dependência. Vamos ao método Configure Services. Portanto, aqui em Startup, eu vou descer até o Configure Services. Pronto. Aqui na adição do Identity, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui int e aqui também int. E agora já podemos recriar o banco de dados. Vamos abrir o terminal, Ctrl aspas simples. E agora aqui eu vou digitar .NET EF-Migrations add v1. Pronto, o código de migração inicial foi criado. Agora vamos aplicar ao banco de dados. Vamos ao comando .NET EF Database Update. Aí está, aplicação bem sucedida. Vamos abrir o banco de dados e checar se realmente as chaves agora são do tipo int. Eu vou abrir o arquivo dados.db no SQLite Studio. Aí está. Agora eu vou checar a tabela ASP.NET Users. Vamos abrir aqui. Veja que a chave primária agora é do tipo integer. Agora vamos abrir a tabela ASP.NET Roles e veja que a chave também é do tipo integer. Obviamente, as outras tabelas relacionadas também tiveram as chaves estrangeiras alteradas para o tipo integer. Então, vamos voltar ao VS Code. Se nós executarmos a aplicação agora, ela não vai funcionar, porque eu ainda não atualizei as outras partes da aplicação que fazem uso do Identity para que passem a considerar chaves do tipo int. Vamos fazer isso. Vamos começar na classe Usuário Controller. Então, aqui em Controllers, eu vou abrir Usuário Controller. Vou fechar isso aqui também. E vamos fazer as alterações necessárias. Vamos atualizar os campos que armazenam os serviços injetados e o construtor. Aqui vai ser Identity User int. Aqui também. Aqui embaixo também. Aqui embaixo no Sign-in Manager também. E veja que essa alteração gerou alguns erros, como a gente pode ver aqui no título, usuário controller 5. Então temos 5 erros aqui gerados por essa modificação. Vamos acertar esses erros. Eu vou descendo aqui e na medida que eu for localizando os erros eu vou corrigindo. Veja que aqui na linha 37, o campo ID de cadastrar usuário viewModel ainda está do tipo string. Eu vou abrir essa classe, vou segurar Ctrl, vou clicar aqui nela.
e vou trocar o tipo do ID para int. Pronto. Agora eu posso fechar a classe e vamos continuar descendo aqui. Aqui na linha 49, veja que o método EntidadeExiste está recebendo um ID do tipo string. Vamos trocar para int. Então eu vou substituir aqui por int. Continuando, vamos descer um pouco mais. Aqui na linha 68, no post da action cadastrar, agora eu tenho que mudar esse if que checa se é uma alteração. Vamos alterar para o seguinte. Vou tirar esse trecho inicial aqui. If vm.id maior do que 0. Se for maior do que 0, eu sei que é uma alteração. Descendo um pouco mais, aqui na linha 78, eu tenho a recuperação do usuário usando o método findByIdAsync. Esse método só aceita uma chave do tipo string, portanto, vamos acrescentar um toString aqui nesse ID, .toString. Vamos continuar descendo, agora aqui na linha 86. Veja que o método de mapeamento está recusando o argumento usuário BD, porque agora ele tem chave inteira. Vamos informar isso no método. Vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui no método. Agora eu vou adicionar o tipo int aqui no parâmetro IdentityUser. Agora só restam 2 erros. Vamos continuar descendo. Aqui na linha 114 temos que adicionar aqui também o tipo int. Pronto. Vamos descer um pouco mais. Aqui na linha 200 nós temos um erro, porque o método excluir está aceitando um parâmetro do tipo string. Vamos alterar para um int anulável. Então vou colocar aqui int interrogação. Agora aqui eu vou testar se id tem um valor. Na verdade aqui é se não tem um valor. E aqui embaixo na entidade existe é id.value. Agora aqui no findByIdAsync eu tenho que colocar o ponto toString. Descendo um pouquinho mais aqui na linha 212, eu vou trocar esse parâmetro aqui para int. E logo aqui embaixo eu vou colocar também o ponto toString. Feito. Agora não temos mais erros para corrigir aqui em usuário controller. Então vamos às views. Vamos abrir a pasta views usuário. Então aqui eu vou em views usuário. Agora vamos abrir a view excluir. Aqui no início o model ainda está definido como IdentityUser. Vamos atualizar adicionando o int ao final. Então aqui eu vou colocar int. Pronto. Agora vamos dar uma olhada na view index. 2 cliques. Eu vou atualizar o model aqui também para IEnumerable de IdentityUser int. Feito isso, já podemos testar se nossa aplicação já está completamente atualizada para usar chaves primárias inteiras nas entidades relacionadas ao Identity. Vamos rodar a aplicação. Vou dar Ctrl F5, aí está. Aqui no navegador eu vou clicar em entrar e aqui na página de login eu vou clicar no link para me cadastrar. Esse clique aqui para se cadastrar. Cliquei, vou preencher os campos rapidamente. Pronto, agora eu vou clicar em salvar. Aí está, agora temos um usuário cadastrado. Veja que a mensagem aqui confirma isso. Vou fechar essa mensagem e veja que eu fui redirecionado para a página de login. Então eu vou fazer login com esse usuário. Eu vou digitar as credenciais aqui. Digitei as credenciais, vou clicar em entrar. E aí está, o login está funcionando normalmente. Veja aqui em cima que eu tenho a mensagem Olá admin e o link sair. Agora eu vou clicar aqui no menu usuários. Temos a listagem de usuários com apenas um usuário. Eu vou cadastrar mais um usuário aqui. Vou clicar no botão novo usuário e agora eu vou preencher os campos rapidamente. Preenchi os campos, agora eu vou clicar aqui em salvar. Pronto, usuário cadastrado e eu fui redirecionado para a página de login. Inclusive, nós temos que mudar esse comportamento posteriormente, porque quando já estamos logados, não faz sentido ser redirecionado para a página de login quando cadastramos um novo usuário. Enfim, agora eu vou novamente aqui no menu Usuários e veja que temos 2 usuários. Eu vou clicar no botão de alteração. Veja que os campos senha e confirmação de senha não são mostrados, por ser uma alteração. Agora eu vou trocar o nome do usuário. Vou colocar aqui usuário 2. Vou clicar em salvar. Aí está, a alteração está funcionando corretamente. Agora vamos testar a exclusão. Vou clicar no botão excluir. Deseja realmente excluir o usuário 2? Sim. Aí está, usuário excluído com sucesso, e agora a listagem só apresenta o usuário admin. Portanto, o cadastro, alteração, exclusão, listagem e processo de login estão funcionando perfeitamente. Isso quer dizer que a alteração das chaves primárias para o tipo int foi bem sucedida. Então, vamos prosseguir para o próximo passo. Vamos voltar ao VS Code. Eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Agora nós vamos criar uma classe customizada para representar os usuários do sistema.
essa classe customizada vai ter algumas propriedades extras, a saber, vai ter nome completo, data de nascimento e CPF. Vamos criar essa classe. Eu vou aqui na pasta Models, descer aqui, pasta Models, aqui está a pasta Models. Eu vou adicionar um novo arquivo aqui e vou chamar de usuário model.cs. Agora eu vou adicionar um código aqui. Aí está o código da nossa classe customizada. O mais importante aqui é que essa classe deriva de IdentityUserInt, e isso faz dela uma classe compatível com o Identity. Veja que a classe tem as propriedades nome completo, data de nascimento e CPF. E também tem a propriedade idade, que é calculada de acordo com a data de nascimento do usuário. Portanto, não é armazenada no banco de dados. Por isso ela foi decorada com o atributo NotMapped. Vamos decorar essas outras 3 propriedades com mais alguns atributos de validação e de interface. Eu vou fazer aqui rapidamente. Vou subir um pouco aqui o código, vou selecionar. Pronto, todos os atributos que adicionei aqui já foram vistos em aulas anteriores. Basicamente, são atributos que definem o valor exibido na interface com o usuário, que é o display, que definem um campo como obrigatório, que é o required, e que definem o tipo do campo no banco de dados, que é o data type. Agora temos que fazer com que nossas views sejam capazes de acessar essa classe. Portanto, vamos abrir o arquivo viewImports. Aqui em Views, viewImports, eu vou adicionar o seguinte, @using app.models. Agora todas as views conseguem ter acesso às classes que estão no namespace app.models. Feito isso, nós temos que fazer um processo de substituição extenso na aplicação. Em todos os locais que aparecer Identity User, temos que substituir por usuário model, exceto na própria classe usuário model, que deriva de Identity User. Vamos fazer essa substituição usando a ferramenta de localização e substituição do VS Code. Vou clicar aqui nessa lupa e vou procurar por Identity User Int. Vou substituir por usuário model. Agora eu vou clicar nesse botão para substituir tudo, vou confirmar a substituição e aqui na classe usuário model eu vou digitar novamente Identity User Int. Feito isso, aqui no topo da classe usuário controller, vamos voltar aqui, temos que resolver esse tipo usuário model. Vou dar Ctrl ponto aqui e using app.models. Pronto. Dependência resolvida. Veja que app.models foi adicionado aqui em cima as referências. Agora vamos tentar compilar. Eu vou dar Shift Ctrl B, Enter para dar um build, e aí está, tudo compilando perfeitamente. Agora vamos atualizar as views para que elas considerem as novas propriedades que criamos em usuário model. Vou começar pela view index. Vamos abrir aqui então a view index. Posso fechar aqui. Vamos aqui no explorador de arquivos e vamos até a pasta views usuário index. Vou descer aqui um pouco. Eu vou substituir esses campos aqui. Pronto. Agora nós temos os campos CPF, nome completo, idade, usuário / e-mail, telefone e ações. Agora vamos substituir aqui os campos de valores. Aí está os campos CPF, nome completo, idade, e-mail e phone number, que veio herdado de Identity User. Como foram adicionados 2 campos aqui, agora vamos acertar o CSS que estiliza as colunas dessa tabela. Eu vou abrir aqui em www.root css estilos.css e vou adicionar o seguinte aqui. Aí está. Com isso, a listagem de usuários já está configurada para exibir os novos campos. Agora vamos configurar o formulário de cadastro de usuários. Mas antes, precisamos atualizar a classe viewModel de cadastro de usuário. Eu vou abrir aqui a classe cadastrar usuário viewModel. Então aqui na pasta viewModels, cadastrar usuário viewModel, temos aqui o código da classe. Vou retrair isso aqui, pronto. Agora eu vou acertar aqui para que os novos campos façam parte dessa classe viewModel. Pronto, alteração já concluída. Basicamente, o que fiz aqui foi incluir as 3 novas propriedades da classe usuário model e remover a propriedade username, porque passaremos a utilizar o e-mail da pessoa como seu nome de usuário para acessar o sistema. Essa é uma prática muito comum atualmente. Por conta disso, vamos fazer uma pequena alteração em login viewModel. Então eu vou abrir aqui novamente a pasta viewModels, login viewModel. Aí está. Eu vou adicionar um atributo à propriedade usuário para indicar que agora essa propriedade é do tipo e-mail. Eu vou copiar esse data type aqui, vou colar aqui e vou trocar aqui de password para email address.
Pronto, isso vai ajudar na hora de validar os campos do formulário de login quando ele for submetido. Agora temos que atualizar a view cadastrar para que ela passe a ter as 3 novas propriedades e deixe de ter a propriedade nome de usuário. Então eu vou aqui na pasta Views, Usuário, Cadastrar, vou dar 2 cliques e vamos às alterações. Vou descer aqui um pouco, esse campo vai sair, que é o nome do usuário, e no lugar dele vai entrar o seguinte. Aí está, os 3 novos campos, nome completo, data de nascimento e CPF. Agora que temos esses 3 novos campos também no formulário, nós temos que atualizar a classe Usuário Controller, que acabou ficando com alguns erros por conta das alterações que fizemos. Então vamos na classe Usuário Controller, eu vou descer aqui até Action Cadastrar, e agora quando eu crio um novo objeto do tipo Cadastrar Usuário ViewModel, que é esse trecho de código aqui, eu tenho que considerar os novos campos. Vamos fazer isso. Pronto. Saiu o campo nome do usuário e entraram os 3 que adicionamos. Agora vamos modificar o método de mapeamento mapear cadastrar usuário ViewModel, mais aqui embaixo na linha 57, vou descer aqui, aqui está, vamos fazer as modificações necessárias nesse trecho aqui. Pronto, modificações realizadas, entraram aqui os campos nome completo, data de nascimento e CPF, e agora o username está recebendo o e-mail, portanto o e-mail do usuário vai ser usado como seu nome de usuário para login. Agora vamos compilar a aplicação e atualizar o banco de dados para verificar como ficarão as tabelas. Eu vou abrir o terminal aqui, vou dar um Enter e vou digitar .NET Build. Pronto, compilou com sucesso, agora vamos atualizar o banco de dados. Eu vou adicionar uma nova migração, .NET EF Migration Z V2. Migração criada com sucesso, agora vamos atualizar o banco de dados, .NET EF Database Update. Feito isso, vamos abrir novamente o arquivo dados.db no SQLite Studio. Agora vamos abrir a tabela ASP.NET Users novamente e veja aqui no final os campos que adicionamos, CPF, data de nascimento e nome completo. Isso significa que o Identity já está adequado para usar a nossa classe customizada de usuários. Vamos voltar ao VS Code e rodar a aplicação para testarmos. De volta aqui ao VS Code, vou fechar o terminal e vou dar Ctrl F5 para rodar a aplicação. Aí está a aplicação em execução. Agora aqui no navegador eu vou clicar em Entrar. Agora eu vou clicar no link para cadastrar um novo usuário. Vou preencher os campos rapidamente. Campos preenchidos, agora eu vou clicar em Salvar. E fomos redirecionados para a página de login com a mensagem de que o usuário foi cadastrado com sucesso. Vou preencher aqui as credenciais rapidamente. Preenchi, agora vou clicar em Entrar. Aí está. Veja que o nome do usuário agora aqui na barra de menus é o e-mail do usuário. Agora eu vou clicar aqui no menu Usuários. Veja que nossa listagem de usuários agora mostra os novos campos do usuário. Veja aqui que no caso do usuário admin, a idade é mostrada como 2020, nome completo e CPF vem em branco. Vamos clicar em Alterar para modificar isso aqui. Vou clicar aqui, agora eu vou preencher aqui, administrador do sistema. Aqui vou colocar 1980 e um CPF qualquer. Vou clicar em Salvar, pronto. Agora o administrador também tem os seus dados. Como já observamos aqui, o nome de usuário que aparece na barra de menus, na verdade agora é o e-mail do usuário. Porém, para demonstrarmos um relacionamento mais próximo com o usuário do sistema, poderíamos mostrar aqui o seu primeiro nome em vez de seu e-mail. E para pegar o primeiro nome do usuário, basta pegar a primeira palavra de seu nome completo. Vamos estender o tipo string com um método de extensão que retorna a primeira palavra de uma string qualquer. Vamos começar criando um novo arquivo na pasta Extensions lá no VS Code. Vamos então voltar ao VS Code. De volta aqui ao VS Code, eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Agora eu vou abrir aqui a pasta Extensions e nós vamos criar um novo arquivo chamado stringextensions.cs. E o código desse arquivo vai ser bastante simples. Aí está, temos aqui a classe stringExtensions, que tem que ser uma classe estática. Aqui temos o método estático que retorna uma string chamado primeira palavra. E veja que ele é uma extensão do tipo string. Ou seja, qualquer string vai ter acesso a esse método, desde que a classe em que o código esteja inserido use esse namespace. Agora vamos aqui ao código. Como eu disse, o código é bastante simples. Eu começo removendo espaços nas extremidades da string e em seguida eu capturo a substring,
a partir da posição 0 até a posição do primeiro espaço. Na verdade, não é até a posição, mas sim com a contagem de caracteres igual à posição do primeiro espaço. Por exemplo, se o nome completo é Ricardo Marocchio, o primeiro espaço vai estar na posição 7. Logo, o método deve retornar 7 caracteres a partir da posição 0, pegando somente o primeiro nome. Agora vamos abrir o arquivo login-logout-link-partial.cs, que está aqui em Views, Shared. Aqui está, pronto. Vou fechar aqui. Aqui no topo do arquivo eu vou colocar using app.extensions e vou injetar aqui também, inject, um user manager, usuário model, chamado de underline user manager, para que eu consiga capturar o objeto usuário model referente ao usuário que está logado. Vamos fazer isso aqui. Então, se o usuário está autenticado, eu vou fazer o seguinte aqui. Vá usuário, vai receber await user manager.getUserAsync e vou passar aqui context.user. Agora aqui embaixo, em vez de eu passar context.user_identity_name, eu vou passar usuário.nomecompleto.primeira palavra. Abre e fecha parênteses porque é um método. Vamos revisar esse código. Eu injetei o serviço de gerenciamento de usuários, capturei o usuário que está logado e usei o método primeira palavra para capturar o primeiro nome a partir do nome completo do usuário logado. Agora vamos executar a aplicação para ver se o primeiro nome vai ser mostrado. Ctrl F5 novamente. Aí está, veja na barra de navegação que o primeiro nome do usuário é mostrado. Apesar do mecanismo de autenticação estar funcionando, nós ainda não vimos quais são as opções de configuração que o Identity oferece para ele. Vamos voltar ao VS Code para ver isso. De volta ao VS Code, vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora vamos até o método Configure Services da classe Startup. Então aqui em Startup, estamos aqui no método Configure Services. E aqui onde eu adiciono os serviços do Identity, dentro desses parênteses, eu posso colocar as opções de configuração. Eu vou fazer isso aqui rapidamente. Aí está. Essas são as principais opções disponíveis para configurar o Identity. Quero deixar claro que você não é obrigado a configurar todas essas opções para que o Identity funcione, tanto que ele já estava funcionando antes de eu adicionar esse código, porque já existe uma configuração padrão que é suficiente para a maioria dos casos. Os comentários na frente das linhas correspondem aos valores padrões das propriedades, então vamos ver o que podemos configurar. A opção user.requireUniqueEmail indica se eu posso ou não ter mais de um usuário usando o mesmo endereço de e-mail. Se o valor da opção for false, que é o padrão, a aplicação vai poder ter mais de um usuário utilizando o mesmo e-mail. Em nosso caso, como estamos usando o e-mail do usuário também como seu nome de usuário para login, mudamos essa configuração para True. Dessa forma, 2 usuários não poderão ter o mesmo e-mail aqui no sistema. A opção user.allowedUsernaming_characters permite adicionar uma string contendo todos os caracteres que são permitidos nos nomes de usuário. A opção password.requireNonAlphanumeric indica se a senha deve obrigatoriamente conter caracteres não alfanuméricos, como arroba, jogo da velha, entre outros. Já as opções password.requireUppercase e password.requireLowercase definem se a senha deve obrigatoriamente conter letras maiúsculas e minúsculas, respectivamente. A opção password.requireDigit define se a senha deve obrigatoriamente conter caracteres numéricos. A opção password.requireUniqueChars define o mínimo de caracteres únicos não repetidos que a senha deve ter. A opção password.requiredLength define a quantidade mínima de caracteres que a senha deve possuir. As 3 opções seguintes, que iniciam por Lockout, servem para controlar como funciona o bloqueio de usuários quando há tentativas de login inválidas. Nesse caso, se o usuário errar as credenciais de login 5 vezes dentro de um intervalo de 3 minutos, a conta será bloqueada, e isso vale para novos usuários também, ou seja, aqueles que estão entrando pela primeira vez na aplicação. Nesse contexto de bloqueio, Default Lockout Time Span define o tempo, Max Failed Access Attempts define a quantidade de tentativas e Allowed for New Users define se a configuração se aplica a novos usuários. As 3 próximas opções
que iniciam com sign in, definem algumas confirmações que são obrigatórias para que o usuário consiga fazer login. A primeira, Require Confirmed Email, indica se o usuário deve confirmar seu e-mail antes de ter permissão para entrar no sistema. Em caso positivo, a aplicação tem que enviar um e-mail contendo um link de confirmação que, quando clicado, passa um token de validação para confirmar o e-mail do usuário. Nós vamos ver como fazer isso mais no final dessa aula. A segunda confirmação, Require Confirmed Phone Number, é semelhante à anterior, porém é para confirmação do telefone. Nesse caso, a aplicação deve enviar um código por SMS ou algum outro meio vinculado ao número de telefone do usuário para fazer a confirmação. Por fim, a terceira opção, Require Confirmed Account, é a confirmação da conta em si. Essa confirmação é mais genérica e pode ser implementada a critério do programador. Ela possui uma implementação padrão que considera que a conta está confirmada se o e-mail já foi confirmado. Porém, eu poderia usar essa opção para permitir que um administrador confirmasse a conta de um usuário, por exemplo, ou que a confirmação dependesse do upload de alguns documentos digitalizados, por exemplo. Enfim, é uma confirmação de mais alto nível cuja implementação fica a cargo do programador. Bem, essas são as configurações principais do Identity. Agora vamos ver algumas configurações adicionais do cookie da aplicação que influenciam diretamente o mecanismo de autenticação do Identity. Eu vou só resolver aqui o tipo timespan, Ctrl ponto e using system. Pronto. Agora eu vou descer um pouco aqui o código e aqui onde eu configuro o cookie da aplicação, eu vou fazer o seguinte. Aí está. Adicionei mais algumas opções de configuração aqui que são importantes para a aplicação. Vamos à explicação de cada configuração dessas daqui. A primeira delas, cookie.name, define o nome do cookie. Manter o valor padrão não é uma boa prática, porque qualquer tentativa de quebrar o sistema de autenticação vai buscar primeiro o cookie com o nome padrão. A segunda opção, cookie.http-only, define se o cookie de autenticação só pode ser lido por requisições HTTP ou se também poderá ser lido por um script JavaScript, por exemplo. A próxima opção, expire timespan, define o tempo da sessão do usuário, ou seja, o tempo que ele pode permanecer inativo antes de sua autenticação expirar. A opção Login Path, nós já vimos que serve para indicar qual é o endereço da página de login da aplicação. Logout Path indica um endpoint de redirecionamento para quando o usuário sai da aplicação. A opção Access Denied Path indica para onde um usuário autenticado deve ser redirecionado caso ele tente acessar algo que não esteja liberado para o seu perfil. Isso vai fazer mais sentido quando estudarmos autorização por perfis, mas para adiantar, imagine um usuário de um perfil vendedor tentando acessar uma área da aplicação que seja para usuários do perfil gerente. Nesse caso, ele seria redirecionado para o endereço configurado nessa propriedade. Continuando, a opção Sliding Expiration define se o cookie deve ser renovado a cada nova requisição do usuário. Na verdade, essa renovação só ocorrerá se o cookie estiver com menos de meia vida. Por exemplo, se o tempo de sessão é de 10 minutos e uma requisição for feita quando faltar 7 minutos para a sessão expirar, o tempo não será renovado para mais 10 minutos. Mas, se uma requisição for feita faltando menos de 5 minutos para a sessão expirar, aí sim o tempo de vida do cookie será definido para 10 minutos. Bem, a última opção é a Return URL Parameter. Essa opção indica qual é o nome do parâmetro que será usado na URL para indicar a página que um usuário não autenticado estava tentando acessar. Nós já usamos esse parâmetro para redirecionar o usuário para a página que ele desejava ir antes de ser redirecionado para a página de login. Ok, agora que o mecanismo de autenticação da aplicação já está configurado, nós vamos avançar um pouco mais na parte de autorização de usuários. Vamos voltar à classe Usuário Controller. Pronto, agora eu vou até o topo dela. Agora vamos descer aqui um pouco e veja que, por enquanto, apenas a action que mostra a listagem de usuários está protegida contra acesso anônimo. O atributo Authorize está decorando a Action Index, e isso é suficiente para restringir o acesso somente a usuários autenticados. Agora nós vamos adicionar uma política de autorização baseada em perfil. Nossa aplicação terá dois tipos de usuário, o usuário comum e o usuário administrador. Vamos fazer algumas mudanças no construtor dessa classe. Portanto, eu vou subir aqui e agora eu vou injetar aqui o serviço de gerenciamento de perfis. Vou colocar uma vírgula aqui. Role Manager, Identity Role,
int, que eu vou chamar de Role Manager. Agora eu vou resolver aqui. Faltou fechar aqui. Pronto. Agora aqui no Role Manager eu vou dar Ctrl ponto e vou criar e atribuir campo Role Manager. Vou vir aqui, dar um F2 e vou renomear colocando um sublinhado antes para manter o padrão que eu já venho seguindo. Agora já podemos usar os serviços de gerenciamento de perfis nas actions dessa classe. Antes disso, vamos resolver uma situação. Sempre que criamos uma aplicação que use autenticação e autorização, é interessante que, quando o sistema for executado pela primeira vez, tenhamos a garantia de que pelo menos um usuário com pleno acesso ao sistema exista na aplicação. Portanto, vamos criar um inicializador que vai inserir os perfis da aplicação e pelo menos um usuário que terá acesso pleno ao sistema. Eu vou criar um arquivo chamado inicializador.cs em models. Então aqui em models, eu vou criar aqui inicializador.cs. Agora vamos adicionar o código dessa classe. Aí está. Veja que a classe tem um método estático para inicializar os perfis da aplicação. Nesse caso, temos somente o perfil administrador, mas poderíamos ter quantos fossem necessários para a aplicação. Veja que o método requer um argumento do tipo Role Manager, que é usado para criar o perfil através do método createAsync. Agora vamos adicionar o método que cria um novo usuário administrador. Portanto, logo embaixo aqui do inicializar perfis, eu vou colocar o seguinte. Aí está. Esse método recebe um parâmetro do tipo UserManager, cria um objeto do tipo usuário_model, adiciona esse objeto aos usuários da aplicação usando o createAsync do gerenciador de usuários e, em seguida, adiciona o usuário criado ao perfil administrador usando o método addToRoleAsync. Agora, vamos criar mais um método que vai chamar esses dois. Eu vou dar um Enter aqui, vou descer um pouco aqui o código e vamos ao método. Pronto, temos aqui o método inicializarIdentity, faltou um A aqui, que recebe como parâmetros um UserManager e um RoleManager. Em seguida, ele invoca os métodos inicializarPerfis e inicializarUsuários. Agora, temos que chamar esse método em algum momento na inicialização da aplicação que tenha acesso aos serviços de gerenciamento de perfis e usuários. Vamos até o método configure da classe Startup. Então, aqui em Startup, descendo aqui, configure. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é injetar os serviços que eu vou precisar aqui no método configure. Portanto, eu vou colocar aqui um User Manager, aqui está, User Manager usuário model, que eu chamei de User Manager, e um Role Manager de Identity Role Int, que eu chamei de Role Manager. Feito isso, aqui no fim do configure, eu posso fazer o seguinte, inicializador.inicializarIdentity, e eu passo aqui o User Manager e o Role Manager que eu acabei de obter por injeção de dependência. Agora sim, nós temos a garantia de que nossa aplicação terá pelo menos um usuário com acesso pleno ao sistema quando a aplicação for executada pela primeira vez. Para testarmos essa nova funcionalidade, vamos fazer uma modificação na autorização de acesso à listagem de usuários. Vamos até a action index de usuário controller novamente. Então aqui em usuário controller, vamos descer até a action index. Aqui está a action index. Agora, em vez de eu permitir aqui qualquer usuário autenticado, eu vou dizer que eu quero permitir somente usuários com o perfil administrador. Vamos rodar a aplicação para testar. Ctrl F5. Agora eu vou clicar aqui no menu Usuários. Veja que eu fui redirecionado para a página de login e vou entrar com as credenciais do administrador. admin@email.com 123 azinho, @enter. Veja que fomos redirecionados para uma página em branco. Como meu navegador está em tela cheia, não dá para saber para onde foi o redirecionamento. Então eu vou posicionar o cursor aqui e veja só, eu fui redirecionado para usuário acesso restrito, com um retorno de URL ou uma URL de retorno para usuário, que na verdade é usuário/index. Isso aconteceu porque o meu usuário administrador não está no perfil administrador. Ele é um usuário comum ainda. Então, nós temos que, de alguma forma, colocar esse usuário no perfil administrador. Como nós ainda não temos um editor de perfis de usuários, nós vamos apagar esse usuário do banco de dados lá no SQLite e vamos deixar o inicializador criar esse usuário para nós. Vamos então ao SQLite Studio para apagar esse usuário. Aqui no SQLite Studio, eu vou clicar aqui em Data. Veja que eu tenho aqui admin@email.com. Vou clicar excluir e confirmar. Pronto, agora vamos voltar ao VS Code e reiniciar a aplicação.
De volta aqui ao VS Code, vou parar a aplicação e vou dar Ctrl F5 novamente. Se tudo der certo, o inicializador vai criar o usuário administrador para nós. Aplicação e execução novamente. Vamos abrir o SQLite para ver se o usuário foi criado. Aí está. Veja que o usuário admin foi criado aqui. E se nós abrirmos aqui ASP.NET Roles, nós temos aqui também Data Administrador, que é o perfil administrador criado. E na tabela ASP.NET User Roles, vou dar 2 cliques aqui, vamos aqui em Data, eu tenho que o usuário 4 está no perfil 1, que é administrador. Agora vamos voltar ao navegador e tentar fazer o login novamente. Agora eu vou clicar novamente aqui em Usuários, eu vou fazer login como administrador. Entrei com as minhas credenciais, vou clicar em Entrar aqui e aí está. Agora eu tenho novamente acesso à listagem de usuários, porque agora o usuário administrador do sistema está no perfil administrador. Agora eu vou clicar aqui em Sair e vou tentar acessar usuários novamente, mas dessa vez com o meu usuário. Vou colocar aqui o meu e-mail, 123 azinho, enter. Aí está, novamente eu fui redirecionado para a página Acesso Restrito, porque eu sou um usuário autenticado, mas eu não tenho acesso a essa página que eu tentei acessar, porque essa página só é acessível para administradores. Vamos criar então essa página Acesso Restrito para que ela dê uma mensagem mais amigável para o usuário. Vamos voltar ao VS Code. Aqui no VS Code eu vou parar a aplicação, fechar o terminal e aqui em Usuário Controller eu vou até o final e vou adicionar aqui uma nova action para a página Acesso Restrito. Aí está a nova action. Agora eu tenho que criar uma view para essa action. Só um detalhe importante. Veja que essa action recebe como parâmetro um return URL, que é para onde o usuário estava tentando ir. E veja que eu estou passando para a view acesso restrito essa URL de retorno para onde o usuário estava tentando ir. Assim eu consigo mostrar para o usuário que ele não tem permissão de acessar a URL ou a página tal. E nesse caso eu tive que usar parâmetro nomeado, porque se eu passar somente o return URL, que é do tipo string, o método view vai entender que esse aqui seria o nome da view que eu queria abrir, quando na verdade é só um modelo que eu quero passar para a view com o nome acesso restrito. Portanto, agora vamos criar essa view acesso restrito. Eu vou aqui em Views, vamos fechar esses outros aqui, Views, Usuário, e vou criar aqui um novo arquivo chamado acesso restrito.cshtml. Aí está. O código dessa página vai ser bem simples. Pronto, veja que a página recebe um modelo do tipo string, que é justamente a return URL para onde o usuário estava tentando ir. Aqui eu tenho o título acesso restrito e um texto, você não tem permissão para acessar a página, e aqui eu mostro model, que é justamente o return URL, que vai indicar a página para onde ele estava tentando ir. Clique no botão para voltar à página principal. E aí aqui embaixo tem um link com o aspecto de botão do Bootstrap, que vai redirecionar o usuário para a página index de home. Agora vamos rodar a aplicação novamente para testarmos isso que acabamos de implementar. Veja que eu continuo logado aqui com o meu usuário. Agora eu vou clicar aqui em Usuários. E aí está. Fui redirecionado para a página de acesso restrito, indicando que eu não tenho permissão para acessar a página /usuário, que na verdade é a action index do controller usuário controller. E se eu clicar aqui no botão, eu volto para a página principal. Bem, agora que já sabemos como liberar algumas actions apenas para determinados perfis, vamos criar uma forma de adicionar e remover usuários do perfil administrador. Vamos voltar ao VS Code. De volta ao VS Code, eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Agora eu vou abrir a classe usuário controller e aqui no final nós vamos adicionar uma nova action. Aí está, adicionei a nova action. Veja só, essa action se chama Add Administrador e recebe um ID como parâmetro. Na verdade, o que essa action faz é receber o ID de um usuário como parâmetro, que na verdade aqui poderia ser até do tipo int para ficar compatível com o que já fizemos. E aqui eu coloco .toString. Pronto. Veja então que eu localizo o usuário dono desse ID, verifico se ele é diferente de nulo. Em caso positivo, o resultado aqui da operação vai ser a tentativa de adicionar o usuário ao perfil. Veja que eu estou tentando adicionar o usuário ao perfil administrador. Caso essa operação seja bem sucedida, eu armazeno a mensagem para ser mostrada. Perfil administrador adicionado com sucesso para fulano. Caso o resultado não seja bem sucedido, eu mostro a mensagem oposta. Em ambos os casos, eu redireciono para a página de listagem de usuários. Agora, caso o usuário não seja encontrado,
ele cai nesse else aqui e aí vai aparecer a mensagem usuário não encontrado, também com redirecionamento para a página de listagem de usuários. Agora nós vamos fazer um método bem parecido, porém ele vai remover um usuário do perfil administrador. Vamos fazer isso logo aqui embaixo desse método. Vou subir um pouco aqui o código e aí está. O código é realmente idêntico ao anterior, exceto pelo método removeFromRoleAsync, que em vez de adicionar um usuário a determinado perfil, remove um usuário de determinado perfil. Agora, em cada linha mostrada na listagem de usuários, eu quero mostrar um botão para remover ou adicionar o usuário em questão ao perfil administrador. Em síntese, se o usuário já for administrador, eu quero mostrar o botão para removê-lo do perfil. Caso ele não seja administrador, eu mostro o botão para adicioná-lo ao perfil. Portanto, temos que saber quais usuários possuem o perfil administrador. Vamos na Action Index fazer isso. Eu vou subir aqui rapidamente até a Action Index. Pronto. Agora aqui na Action Index eu vou capturar o usuário de todos os administradores. Logo embaixo aqui da captura de usuários eu vou fazer o seguinte. Aí está. Veja que eu usei o método getUsersInRoleAsync, que retorna os usuários que estão em um determinado perfil. Em seguida, eu usei o método select para pegar somente o campo username, porque eu não preciso dos demais campos nesse caso. Agora, vamos alterar a viewIndex de usuário. Eu vou abri-la aqui, aqui está a viewIndex, e nós vamos aqui no topo começar capturando a lista de usuários administradores. Aí está, temos aqui administradores recebe viewBag.administradores as IEnumerable string, da forma como eu armazenei aqui em usuário controller. Aqui está, capturei os administradores e coloquei na viewBag administradores. Vamos voltar aqui. Agora, logo depois aqui da coluna telefone, eu vou adicionar uma nova coluna aqui, que eu vou chamar de administrador. Pronto. O valor dessa coluna vai ser sim ou não. Sim, caso o usuário seja um administrador, e não caso contrário. Portanto, logo depois aqui de phone number, eu tenho que colocar o valor dessa coluna. Aí está. Para capturar o valor é bem simples. Eu verifico se a coleção administradores contém o nome do usuário em questão. Em caso positivo, eu mostro sim. Em caso negativo, eu mostro não. Estou usando aqui o operador condicional ternário. Para concluir essa parte, vamos adicionar um botão para remover ou adicionar o usuário em questão ao perfil administrador. Vamos ao código. Logo depois aqui dos dois botões já existentes, na verdade, antes do botão excluir, eu vou colocar o seguinte. Dar um Enter aqui e vamos ao código. Aí está. Se o usuário estiver na lista de administradores, eu crio um botão de remoção, apontando para a action rem administrador, passando aqui o ID do usuário. E caso o usuário não esteja na lista de administradores, eu crio aqui o botão para adicioná-lo à lista de administradores. Veja que o botão aponta para a action add administrador, passando aqui também o ID de usuário. E como nós adicionamos mais uma coluna à nossa tabela, vamos atualizar o nosso arquivo CSS também. Portanto, aqui eu vou adicionar o seguinte. Pronto. Agora já podemos executar a aplicação para testar. Ctrl F5, aplicação em execução, vou clicar aqui em usuários, pedir o meu login, vou colocar aqui as credenciais do administrador, 123, azão, azinho, arroba, e vou clicar em entrar. Aí está. Veja que agora nós temos aqui a coluna administrador, meu usuário não, e aqui o administrador do sistema sim. E veja que temos aqui também o botão que adiciona o usuário ao perfil administrador, no caso do meu usuário que não é administrador, e aqui no usuário que é administrador, eu tenho o botão que remove o usuário do perfil administrador. Vamos testar. Eu vou adicionar meu usuário ao perfil administrador clicando aqui. Cliquei, aí está. Perfil administrador adicionado com sucesso para maroc@gmail.com. Agora eu vou tirar o usuário do perfil administrador. Cliquei, aí está. Perfil administrador removido com sucesso de maroc@gmail.com. Portanto, nossos botões estão funcionando perfeitamente. Agora, vamos nos atentar para uma falha de segurança importante. Na forma como está, nosso sistema está muito vulnerável. Vamos à demonstração. Eu vou sair aqui do sistema. Agora eu vou digitar na barra de endereços, barra usuário, barra add administrador, barra 3, que é o ID do meu usuário. Agora eu vou dar Enter. Aí está. Veja o que aconteceu. Perfil administrador adicionado com sucesso para maroc@gmail.com. Ou seja, sem sequer estar logado como um usuário autenticado, eu consegui adicionar meu usuário ao perfil administrador. Eu vou logar com meu usuário para confirmar que ele é um administrador. Portanto, eu vou colocar aqui minhas credenciais.
Vou clicar em entrar e aí está. Eu já tenho acesso aqui à listagem de usuários e veja que aqui está indicando que eu sou um administrador agora. Eu vou clicar aqui no botão para removê-lo do perfil de administrador. Pronto. E como podemos resolver essa falha então? A solução é realmente bem simples. Vamos voltar ao VS Code. Eu vou parar a aplicação, vou fechar o terminal e agora nós vamos aqui em usuário controller, vamos descer aqui até o fim da classe, onde tem os nossos métodos de adição e remoção do perfil administrador. Agora nós vamos adicionar aqui o atributo authorize, passando aqui os perfis que a gente quer permitir. Nesse caso, somente administrador. Eu vou copiar isso aqui, vou descer até o outro método e vou colar aqui. Pronto. Agora vamos tentar executar a aplicação novamente para testar essa nova restrição. Aí está, estou logado aqui como Ricardo, vou sair, pronto. Novamente eu vou na URL, vou colocar aqui barra usuário barra add administrador e aqui no final vou passar 3, que é o ID do meu usuário. Vou dar Enter agora. E aí está, eu fui redirecionado para a página de login, porque o sistema já entendeu que eu não tenho permissão para acessar aquela URL. Enfim, isso mostra que a falha foi corrigida. Bem, até aqui nós vimos como criar restrições de acesso para usuários autenticados e para usuários que pertençam a um determinado perfil. Mas e se eu quiser criar uma restrição de acesso baseada em alguma condição diferente? Por exemplo, imagine que eu queira restringir uma página de forma que somente usuários maiores de idade possam acessá-la. Uma página desse tipo seria, por exemplo, uma página do setor de bebidas alcoólicas de uma loja virtual. Vamos voltar ao Visual Studio Code para aprendermos a criar restrições desse tipo. De volta ao VS Code, vou parar a aplicação, fechar o terminal. Agora nós vamos criar uma política de acesso baseada na idade do usuário logado. Eu vou criar uma pasta chamada Policies, vou criar aqui, vou chamar de Policies. Pronto, e dentro dela eu vou criar um novo arquivo chamado maior de idade policy.cs. Agora nós vamos criar o código da classe que vai representar uma restrição de acesso desse tipo. Aí está o código. Veja que a classe implementa a interface IAuthorizationRequirement. Essa interface não possui nenhum membro a ser implementado pela classe. Ela só existe para indicar que uma classe representa uma restrição de acesso. Veja que a classe possui somente uma propriedade chamada idade mínima, que é inicializada no construtor. Essa propriedade vai armazenar a idade mínima que o usuário deve ter para acessar a área protegida por essa restrição de acesso. O modelo da restrição está pronto. Agora temos que implementar a classe que vai manipular essa restrição, ou seja, que vai checar se ela foi ou não satisfeita. Eu vou implementar a classe aqui nesse mesmo arquivo. Portanto, logo abaixo aqui dessa classe, eu vou adicionar essa classe de manipulação. Aí está a classe, eu vou retrair aqui para facilitar a visualização. Nós temos aqui uma espécie de convenção. Veja que a classe modelo se chama maior de idade requirement e a classe de manipulação se chama maior de idade handler. Veja também que a classe de cima herda de IAuthorizationRequirement e a de baixo herda de AuthorizationHandler, passando aqui qual é o modelo da restrição em questão, que é a classe de cima. Portanto, essa classe maior de idade handler é um manipulador de autorização para a restrição maior de idade requirement. Sempre que uma página tiver essa restrição maior de idade, essa classe de manipulação é que vai checar se a restrição foi satisfeita ou não. Veja que estamos sobrescrevendo o método handleRequirementAsync e que esse método recebe como parâmetro o contexto de autorização da aplicação e o objeto de restrição que eu vou avaliar. Agora vamos analisar o código do método. A primeira coisa que o método faz é checar se o usuário possui uma declaração chamada Date of Birth, que seria sua data de nascimento. Declarações ou claims são dados complementares que um usuário pode possuir em seu cadastro. Nesse caso, se o usuário não possui uma declaração chamada Date of Birth, a tarefa é completada sem sucesso, indicando que a restrição não foi atendida. Caso o usuário possua uma declaração chamada Date of Birth, eu capturo o valor dessa declaração e converto-a para um objeto DateTime, porque originalmente uma declaração é uma string. Feito isso, eu calculo a diferença entre a data atual e a data de nascimento obtida da declaração. Se a diferença for maior ou igual à idade mínima que veio no objeto de restrição, eu retorno que a restrição foi atendida com sucesso. Caso contrário, eu retorno que a restrição falhou. Por fim, eu marco a tarefa como concluída para finalizar o processo de avaliação da restrição.
Agora nós temos que disponibilizar essa política de acesso em nossa aplicação para que as actions possam fazer uso dela se necessário. Vamos lá no método Configure Services de Startup. Vou abrir aqui Startup, aqui em cima em Configure Services, onde eu estou adicionando aqui o serviço de autorização, eu vou adicionar o seguinte. Aí está. Veja que agora o serviço de autorização inclui uma política chamada maior de idade, que é o nome que vem aqui como uma string. Essa política requer que o usuário esteja autenticado e que a restrição representada pelo objeto maior de idade requirement seja satisfeita, passando aqui o valor 18, que corresponde a 18 anos. Eu vou resolver essa referência aqui, essa dependência, app.policies. Pronto, a política agora está criada, mas nossa aplicação ainda não sabe como resolver a restrição representada pelo objeto maior de idade requirement que nós estamos usando aqui. Então, temos que informar quem vai resolver essa restrição. Vamos ao código. Logo depois aqui, eu vou adicionar o seguinte. Aí está. Eu vou resolver aqui o iAuthOrization Handler. Pronto, using Microsoft ASP.NET Core Authorization. Ok, agora eu adicionei o manipulador de autorização maior de idade handler, que é capaz de resolver restrições do tipo maior de idade requirement. Portanto, sempre que alguém depender dessa restrição, esse manipulador é que vai resolver se ela foi satisfeita ou não. Agora tem uma questão. Em momento algum, nossa aplicação cria uma declaração ou claim com a data de nascimento do usuário. Isso deveria ser feito durante o cadastro do usuário. Vamos até a action cadastrar de usuário controller, que responde aos posts de formulários. Então vou aqui em usuário controller, agora vamos em cadastrar. Vou subir aqui. Pronto, estou aqui na action cadastrar, que responde a posts de formulários. Agora, quando o cadastro ou a alteração forem bem-sucedidos, vamos criar a declaração com a data de nascimento. Portanto, logo depois desse if resultado.succeeded, eu vou fazer o seguinte. Aí está o código que eu adicionei. Eu vou resolver aqui o claim, using system.security.claims. Ok, dependências resolvidas. Vou copiar esse trecho. Vou descer um pouco mais. Aqui tem outro para inclusão. Pronto. Agora vamos dar uma analisada nesse código aqui. Veja que o código cria um novo objeto do tipo claim, ou declaração, do tipo date of birth, cujo valor é a data de nascimento do usuário. Em seguida, o método addClaimAsync é usado para adicionar essa declaração ao usuário. Sempre que precisar de criar uma restrição baseada em propriedades do usuário, como neste caso, o uso de claims é a opção recomendada. Bem, agora vamos criar uma action que esteja protegida pela política de restrição que acabamos de implementar. Então, vamos abrir aqui Home Controller e aqui no final nós vamos adicionar uma nova action. Aí está, adicionei a nova action, vou rolar aqui, eu vou resolver aqui o atributo Authorize, pronto. E veja que agora, além do usuário estar autenticado, a autorização é baseada numa política chamada maior de idade, que é essa que nós adicionamos aqui em Startup. Então vamos voltar aqui em Home Controller e agora nós temos que criar uma view para essa action. Então eu vou aqui em Views, Home e vou criar uma nova view chamada para maiores.cshtml. O código dessa view vai ser bem simples, vamos lá. Aí está o código, só tem aqui a view bag subtítulo, um título, página para maiores e aqui um texto informativo indicando que essa página é para maiores de idade. Realmente é só para indicar ao usuário que ele está em uma página para maiores de idade. Agora vamos abrir a página de layout. Então aqui em Views, Shared, eu vou abrir aqui a página de layout. Agora eu vou descer aqui até o menu, aqui está, e antes do menu usuário aqui, entre os dois, eu vou colocar o menu que vai dar acesso à página para maiores. Aí está. Feito isso, vamos rodar a aplicação, Ctrl F5, e agora com a aplicação em execução, a gente tem que fazer uma coisa. Nós temos que entrar na listagem de usuários, abrir o formulário de alteração de cada cadastro e mandar salvar, só para que a declaração Date of Birth seja criada. Isso é necessário para esses cadastros que já existiam. Novos cadastros já terão a declaração. Então, vamos entrar como administrador. Eu vou clicar aqui em Usuários. Agora vou formar aqui as credenciais. Credenciais informadas, vou dar Enter. Feito isso, vamos abrir aqui o formulário de alteração do meu usuário. Vou clicar em Salvar. Agora vou alterar o administrador do sistema. Vou clicar em Salvar também. Pronto. Veja que ambos os usuários têm mais de 18 anos. Então, nós vamos criar agora um usuário menor de idade para testarmos a restrição. Eu vou aqui em Novo Usuário e vou preencher aqui os campos rapidamente. Pronto, campos preenchidos. Agora eu vou clicar em Salvar.
fui redirecionado para a página de login, vou clicar novamente em usuários e veja que agora temos aqui um usuário com idade inferior a 18 anos. Vamos dar uma olhada rapidamente no SQLite para ver se as declarações foram criadas. Aqui no SQLite eu vou abrir a tabela ASP.NET User Claims, vou dar 2 cliques, agora eu vou aqui em dados, observe, eu tenho aqui o ID do claim, o ID do usuário, aqui o tipo do claim, veja que eu tenho aqui o endereço de um esquema e no final aqui date of birth e aqui o valor do claim. Portanto, as declarações foram criadas com sucesso. Vamos voltar ao navegador para testar. De volta ao navegador, eu vou sair aqui do sistema, pronto. Agora eu vou clicar aqui em para maiores. Cliquei, eu fui redirecionado para a página de login e agora eu vou informar aqui as credenciais do usuário menor de idade. Credenciais informadas, vou clicar em entrar. Aí está, acesso restrito. Você não tem permissão para acessar a página /home para maiores. Clique no botão para voltar à página principal. Vou voltar à página principal, vou sair novamente, agora vou tentar entrar com o meu usuário. Pronto, vou clicar em entrar, aí está, página para maiores. Essa página tem acesso protegido por uma política de acesso criada especialmente para bloquear o acesso de menores de idade a determinadas páginas de um site. Bem, com isso a gente conclui essa parte de políticas de acesso baseadas em declarações ou claims. E para que essa aula não fique muito grande, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, nós adicionaremos funcionalidades a esse projeto, incluindo alteração e redefinição de senha, confirmação de e-mail do usuário cadastrado e alteração de dados pessoais do usuário que está logado. Se você gostou da aula, não saia sem deixar um like. É muito importante para fortalecer o canal. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.